e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder celebrar com você mais uma vez esse momento tão nobre e o privilégio de poder celebrar a história de Daniel e ver o que tem a ver para os nossos dias. Ainda que seja repetitivo, e ainda que haja tantos assuntos dentro do livro de Daniel, na história do personagem bíblico Daniel, do homem de Deus, do nosso irmão, que um dia na eternidade estaremos juntos, enfim, e ainda que, como disse, seja repetitivo, eu quero de novo ressaltar, talvez por conta, meu irmão, minha irmã, desse tempo que a gente vai viver essa semana, desse período chamado Carnaval. Eu quero ler com você, relembrar Daniel 1:8, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, não se alimentar com aquelas coisas. Nós podemos viver vários episódios e riscos de contágio, de contaminação. Nós sabemos de perto que é isso na história do mundo e na história do nosso país, quando passamos por uma pandemia, uma epidemia, uma pandemia, algo generalizado, algo que levou a óbito tantas pessoas, pela vacina e pela doença, enfim, a gente sabe disso. Então, nós estamos chegando num período em que muitas pessoas se esquecem de alguns princípios que lhes são salutares em Deus para abrir mão de um período, porque cuidam assim, eu faço isso nesse período, depois eu me reconcilio, e aí as igrejas estão todas de portas abertas, se não der nessa, dá naquela, e se esse pastor não aceitar, não entender, aquele aceita, enfim, como que se um pastor, um mero obreiro de uma igreja, um mero missionário, ou qualquer outra pessoa, tivesse a chave que abrisse a porta do céu para alguém. Se eu não me cuidar, nem para mim eu tenho, se eu não me cuidar, quanto menos para você ou para qualquer outra pessoa. Eu não tenho o poder de determinar santidade na sua vida e ausência de contaminação. Isso é mérito seu, é mérito meu, é individual. É cada um por si ou de per si estar diante do Senhor com a postura de servi-lo, de agradá-lo, de glorificá-lo, de honrá-lo. Então, existem muitas pessoas determinando salvação e condenação para tanta gente, assim como eu não determino salvação, não determino condenação, mas me aplico e compartilho da palavra para que a gente possa alcançar diante de Deus a pureza, a santidade que é inerente a quem vai morar no céu. Sede santos, diz a palavra, como santo aquele que vos chamou das trevas do mundo. Sede santos, assim como o Senhor é santo. Está escrito na palavra, há versículos fartos para falar sobre isso. E não é porque nós estamos chegando num período de carnaval que a gente vai mergulhar na contaminação, ou só esse dia, só esse momento, só esse final de semana, ou só esse feriado alongado fosse propício para isso. Estou falando do dia a dia, ministrei na igreja num domingo desses, falando algo sobre esse assunto. Parece que até no último domingo foi isso, se não me falha a memória. E nós temos a todo tempo, a todo instante, probabilidade de nos contaminarmos com coisas. No período da pandemia, as pessoas usavam máscaras, higienizavam-se, aí entrar em casa, tirava sapato, aquelas coisas todas, não tocava em ninguém, evitava tudo aquilo com receio de contágio e tantas coisas. Interessante, por uma mísera doença humana que leva a óbito, e isso é muito valioso e importante para nós, sim, mas espiritualmente falando é muito mais importante do que a existência física. E às vezes, pessoas que colocaram máscara, luva, se higienizavam onde estavam, todo cuidado, e às vezes na vida espiritual nós não temos o mesmo cuidado. E quem sabe você conhece alguém, ou seja, você mesmo, que nesses dias está pensando em mergulhar na contaminação, sobre a alegação de depois que passar você reconcilia, acerta tudo,
Porque na verdade o irmão tem mais que entender, o obreiro da igreja tem mais que entender, as pessoas têm mais que entender, porque afinal de contas Deus não perdoa. Eu só quero lhe chamar a atenção para o risco de um pecado planejado, algo que você idealizou, algo que você não se esforçou, não se empenhou para fugir dele, algo que você mergulhou de cara. Eu li o texto, está escrito aqui, você conhece. Daniel assentou no seu coração. O que ele assentou? Não vou me contaminar. Acabou, não vou me contaminar. E a minha proposta para você é essa. Não se contamine. Você hoje, antes do período chamado Carnaval, qualquer outro dia do mês, da semana, enfim, aonde você estiver, você está exposto à contaminação. E qual é a sua decisão? Existem muitas pessoas, a gente vem de eu sou nascido e criado na igreja, e eu sou de um tempo em que as pessoas, quando iam reconciliar na igreja, elas iam lá na frente, diante da igreja, pedir perdão para voltar à comunhão da ceia, etc, etc, etc. Não é que aquilo não tinha valor, nem tinha o valor que as pessoas atribuíam. Não é que havia verdade no coração de todas as pessoas que estavam ali, até porque esse mérito não cabe a mim julgar e nem a você, não cabe a nós, de cada pessoa diante de Deus. E às vezes as pessoas, porque cuidando que estavam só diante de homens e de líderes, faziam toda aquela cena, aquele teatro e saía dali ainda rindo, ou estavam ali já rindo por dentro, enquanto que o Senhor que tudo vê sabia do coração da pessoa. E mesmo que essa pessoa que fosse à frente para se reconciliar entendesse que não precisava daquilo, porque já tinha de certa forma se reconciliado com Deus, mas estava ali fazendo uma coisa, ensinando uma coisa, de certa forma estava mentindo com aquilo que estava fazendo ali na frente, se não fosse do coração. Então, eu e você, como diz a Bíblia, estamos a todo tempo em perigo com qualquer pessoa do relacionamento, quer seja dentro da família, na parentela, na vizinhança, no trabalho, no colégio, no curso técnico, na igreja. Corremos o risco de pensar, de falar, de agir de maneira equivocada. A palavra nos aconselha a guardar-nos em Deus e a mantermos-nos íntegros diante do Senhor e diante das pessoas. Então quero lhe dizer que da mesma forma como agora está exposto à contaminação do pecado, o período de carnaval, talvez por conta da maneira como se celebra, a incidência seja maior e pior. Eu vou lá dar uma olhadinha aqui entre nós, dar uma olhadinha em quê? Você é de Deus ou não é de Deus? Você foi chamado à santidade ou não? Eu quero só lhe lembrar que a palavra santo no original quer dizer separado, tirado como igreja, eclésia, tirado de dentro para fora, do mundo para fora do mundo. É uma opção sua, enquanto eu ministro a palavra a você ou alguém está compartilhando dessa mensagem com você, eu estou aqui compartilhando, falando com você diretamente. Não importa como a mensagem chegou até você, eu nem estou assim fazendo uma autoestima da mensagem, não é essa a questão. A questão é nós diante de Deus, você diante de Deus. Então você pode pensar várias coisas, mas enquanto a palavra de Deus estiver ecoando na sua audição e você permitindo-se simplesmente pensar nela, é uma maneira de Deus estar te alertando. Decida hoje, como disse Josué e sua família, a quem vocês vão servir, a quem nós vamos servir e com quem nós vamos nos relacionar, ou qual vai ser a nossa atitude diante da contaminação. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Um abraço.